E aí, como vai? Tudo bem? Que bom ter você aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria retornar ao nosso podcast aqui no nosso canal do YouTube. Que alegria ter você aqui para mais uma entrevista muito importante. Bom, infarto. Meu Deus do céu, como que tá isso, hein? Meu Deus. Pressão alta. Estou falando aqui no linguajar popular para você entender. É ou não é? AVC, gente, o que é isso? Tem alguém na sua família? Como é que está aí? A propósito, como está o seu coração, a saúde do seu coração? Então, fique aí. Hoje eu tenho a honra, o prazer, a alegria de receber o médico cardiologista, meu amigo Dr. Diogo Lima. Que alegria tê-lo aqui. Bem-vindo, querido. Miguel. Um prazer, pastor. É um privilégio estar podendo falar um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante, né, para as pessoas que às vezes é largado para baixo do tapete. A gente tem que botar em evidência aí, né? Verdade, amigo. Bom, vamos começar aqui, né? A gente tem muita coisa para a gente tratar aqui nessa oportunidade. Começar com o doutor Diogo, perguntando quais as principais doenças do coração, doutor? Então, pastor, a principal é muito relativa, né? Porque pode ser a mais comum, sim. Pode ser a que causa mais problema, mais comorbidade, mais debilidade, pode ser a que mais mata. Então, se a gente levar em consideração a mais comum, tem a hipertensão, né? Que é mais de 1,3 bilhões de pessoas no mundo. Praticamente 1/3 dos adultos brasileiros são hipertensos, só que só metade é diagnosticado. Meu Deus! E só 1/4 desses que começam o tratamento alcançam valores que são os determinados, né, para um bom controle. Então, é uma doença silenciosa, mas que causa muito problema. É praticamente a origem de todos os problemas cardiológicos. Agora, a mais letal é o infarto, né, que mata muito ainda, é a maior causa de morte no mundo. A insuficiência cardíaca, que é o coração disfuncionante, que realmente causa muita debilidade, além do AVC, que é uma doença cardiovascular também, que causa muita limitação nas pessoas, né? Então, principal fica um pouquinho mais vago, mas são todas muito importantes, né? Depende muito do contexto da doença. Né? Maravilha. Então, deixa eu começar então aqui falando sobre a hipertensão arterial, que é a pressão alta, não é? Por que se dá isso? Tem uma origem essa questão da pressão arterial, da hipertensão arterial, doutor? Então, tem uma origem genética, sim. O histórico familiar é importante, só que ele é muito superestimado. É muito colocado em evidência o quadro genético. Meu pai tem hipertensão, então eu vou ter hipertensão. Minha mãe tem hipertensão, eu vou ter hipertensão. Só que tem duas coisas que chamam de genótipo, que é relacionado com o DNA, e tem o fenótipo, que é relacionado com a circunstância da pessoa. Então, uma má alimentação, um sedentarismo, uma falta de atividade física ou um contexto de estresse muito intenso, tudo isso se relaciona também com fatores que podem desenvolver uma hipertensão. Então, o tal do DNA não é realmente taxativo que aquilo ali, porque meu pai teve hipertensão, eu vou ter hipertensão. Então, existe a hipertensão essencial, que é um contexto relacionado à hipertensão apareceu, simplesmente dita. Tem outras causas de hipertensão secundária, que são muito mais raras, né? Doença renal, outros quadros atípicos. Mas, nesse contexto geral, eu acho que a importância da hipertensão como origem de todas as doenças cardíacas é o que mais chama a atenção para a gente. Né? Olha isso, gente. Está vendo? A gente já começou aqui, viu? Essa aula já começou aqui com o doutor Diogo Lima, médico cardiologista, a gente falando aqui sobre a pressão arterial, a hipertensão arterial, a famosa pressão alta. E a pressão baixa? Então, a pressão baixa, ela é, na verdade, um protetor, né? Porque a pressão baixa dificilmente vai causar um dano no tecido, um dano no organismo. O problema todo é que a pressão, às vezes, muito baixa, vai causar sintoma de sensação de desmaio, um mal-estar, principalmente pacientes idosos, né? Aquele quadro, quando você vai mudar de posição, vai levantar, tem a hipotensão postural, né? Que a gente chama de ortostática, um nome chique para esse quadro. Mas a gente vê muito em paciente idoso. Então, tem essa sensibilidade maior. Mas ela por si só, por ter a pressão baixa, não chega a ser um risco elevado para desenvolver uma doença cardíaca. O que está associado, às vezes, a
outras doenças. O paciente tem uma infecção grave e a pressão dele está baixa por conta dessa infecção. Ou tem uma disfunção no coração e a pressão dele está baixa por conta dessa disfunção, né? Mas ela, isoladamente, eu acho ela muito menos perigosa do que a hipertensão. E tem idade para hipertensão, doutor? Criança? Mas é raro, é exceção. Adolescente... Não, é mais raro. Realmente, raro. A hipertensão está muito mais associada ao adulto, né? Com o desenvolver da idade, essa hipertensão vai aparecendo com mais frequência, a incidência vai aumentando. Mas, hoje em dia, pelo contexto social que a gente está vivendo, né? A alimentação desregrada, o sedentarismo, inclusive nas crianças, né? O tempo de tela, muitas crianças com pouca atividade, né? Então, isso tem desenvolvido, sim, alguns fatores para hipertensão, principalmente em crianças. Hoje, o adolescente hipertenso já não é um quadro atípico, né? Não é um quadro incomum. É um quadro que a gente tem observado e cada vez mais cedo estamos começando a usar medicamentos para eles, né? Continua naquela 12/8? Ali é normal? O 12/8 é a faixa otimizada, né? Quando você tem a hipertensão diagnosticada, para você falar que é hipertenso, está acima de 14/8, 14/9. O ideal, depois que você tem o diagnóstico, para um bom controle, é se apresentar próximo de 13/8, 13/7, né? Nos pacientes de maior risco, né? Mas o 12/8 ainda é o top. É aquele que o cara fica seguro, tranquilo, né? 12/7 eu comemoro. Salto fogos. Tem essa correlação mesmo, já que falou 12/7, essa correlação da mínima, né? Da importância disso, que às vezes a mínima está muito baixa ou a mínima está muito alta, né? Por que isso, doutor Diogo? É um quadro da fisiologia, né? Está muito relacionado com o vaso. Quando você tem a pressão inicial, que é a sistólica, é logo depois da contração do coração. Você faz um pico de pressão, né? Então, é a pressão maior, que a gente chama de sistólica, no momento da contração do coração. E depois, quando o coração relaxa e você tem aquele fluxo já correndo na circulação sanguínea, é o momento que a gente vem essa diastólica, né? Então, o paciente com mais idade, ele tende a ter essa pressão diastólica, essa segunda, um pouquinho mais alta, porque o vaso está mais enrijecido, né? Mas tem essa correlação. Inclusive, para doenças cardiovasculares, a pressão diastólica, ou seja, a menor, é a mais significativa. Então, se você tiver uma pressão sistólica, tá 12, mais 12/10, esse 10 é mais perigoso do que se tivesse 14/7. Que isso, gente, olha isso. Olha isso, interessante, né? Que a gente tá vendo informação, quando eu abri aqui o nosso podcast falando sobre isso, é informação que a gente precisa e o doutor Diogo Lima, médico cardiologista, está aqui. Deixa eu perguntar aqui, qual o risco do colesterol alto para o coração? Então, o colesterol, ele é um vilão que entra como fosse um adjuvante, né? O problema do colesterol alto, isso vai provocar acúmulo realmente no fígado, em outras regiões, mas no vaso do coração e no vaso em geral do organismo, ele vai acumular em locais que tem um vaso já lesado, né?